Olá. Olá, bem-vinda à Do Bem. Obrigado. Deixa-me dizer-te, eu já o disse e torno a dizer que estou muito contente que estejas aqui. Gosto muito de ti e hoje estamos aqui no fundo para falar de saúde. Hoje és um mentor da Do Bem, eu já te acompanho há muito tempo, porque para mim tu és muito mais do que um brilhante nutricionista. E porquê? Por uma razão muito simples, que é olhares para a saúde como um todo, de um ponto de vista holístico. Obrigado. Muito mais do que nutricionista, tu és aquilo a que tu chamas de um biohacker. E o que é um biohacker? É tu olhares para a pessoa e quereres que ela eleve a sua saúde e que ela seja a melhor versão dela própria, apostando na longevidade, apostando numa vida com mais energia e numa vida com mais propósito. Um biohacker é o profissional que vai utilizar ferramentas para fazer biohacking. Fazer biohacking nada mais é do que hackear a nossa biologia a nosso favor. Então, melhorar a visão, melhorar a audição, viver mais, ter mais músculo, ter menos gordura, ter melhor digestão, ter mais performance física, mental, cognitiva, conseguir ser a melhor versão todos os dias a partir de ferramentas simples que a gente utiliza há milhares e milhares de anos e que agora a gente tem a ciência do biohacking. Mas que ferramentas é que são essas, que são assim tão simples e que me parece ser aquilo que é o segredo para uma vida feliz? Por exemplo, uma ferramenta que eu gosto muito, uma das minhas preferidas, é o grounding ou earthing, que nada mais é que o aterramento. Caminhar descalço na areia, no mar, na grama, na terra, 15 minutos todo santo dia. Para quem não pode caminhar descalço por algum motivo ou não tem um jardim em casa ou praia, pode simplesmente abraçar uma árvore. Sério? As pessoas não têm a menor noção dessa conexão com a natureza porque a gente já está há mais de 100 anos isolado, vivendo em grandes centros urbanos e não temos mais esse mesmo contato com a natureza. As pessoas que vivem ao campo vivem muito mais e têm melhor saúde porque estão fazendo diariamente o grounding ou earthing, que nada mais é que o aterramento. Então, abrace uma árvore e seja mais saudável e feliz. Ou seja, estamos aqui a falar também de energia. Sim, sem Porque dúvida. nós, tal e qual como o universo, nós somos matéria e somos energia. E então, o que tu estás a querer dizer é que essa conexão na natureza, dá-nos mais energia. Além do que ajuda no mecanismo da matéria, no mecanismo orgânico de detox do nosso organismo. A gente precisa fazer esse processo de grounding para fazer o mecanismo de detox do nosso corpo, ter o processo de limpeza da matéria orgânica também, além da parte energética. Estamos a falar de hackear o nosso corpo, que é promover uma vida mais longa, e isso é possível através de atitudes e hábitos muito simples. Falamos deste, que parece que tem aqui um nome pomposo, que é o grounding, mas no fundo é estarmos em contacto com a natureza. Isso. Se eu te pedir para identificar simples hábitos que devemos ter para conseguirmos levar o nosso corpo a um potencial máximo, quais os que identificavas? Além do grounding, água. As pessoas não tomam água e não tomam água de qualidade. A água da torneira é péssima. A gente vai ter cloro, flúor, vamos ter resíduos de medicamentos, resíduos de agrotóxicos, os defensores agrícolas. Então a gente precisa ter uma água que tem um sistema de filtro que remineraliza a água, para a gente ter um PRAL negativo e um ORP negativo, que são os fatores que a gente utiliza para medir a qualidade da água, muito mais importante do que o pH. Além da água e do grounding, nós temos também a condição do sono. A condição do sono ela é muito simples, mas a gente não faz. Sempre quando o sol desce e que o planeta está dando a volta, no lugar que nós estamos, que está noite, nós deveríamos fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? 3 a 4 horas antes de dormir, ter o preparo de não ter luzes fortes direto, de não ter exposição às luzes azuis. Por isso que os dispositivos de telemóvel, tablets, já têm a opção do modo noturno. Não assistir televisão até muito tarde. Ter o hábito de fazer uma leitura, ter luzes indiretas e não luzes diretas. E, quando possível, utilizar óculos que fazem bloqueio de luz azul. Se não for possível, colocar lâmpadas ou LEDs vermelhos
que é um tom que não afeta a nossa capacidade de produzir melatonina. O que mais? Exercício físico, o desporto é fundamental para ter saúde. As pessoas, infelizmente, não fazem o mínimo de desporto necessário, que seriam 20 minutos 3 vezes na semana, elas não fazem isso. E é o suficiente. Seria o mínimo, segundo várias instituições que estudam e avaliam riscos cardiovasculares, riscos de diabetes, etc., fazendo no mínimo 20 minutos 3 vezes na semana. Se possível, fazer 20 minutos todos os dias. Yoga, pilates, corrida, natação, musculação, treinamento funcional, crossfit, seja o que for, mas fazer exercícios físicos. E, por último, e não menos importante, consumir alimentos orgânicos, biológicos. Hoje já é muito acessível o consumo de alimentos orgânicos que não vão utilizar os defensores agrícolas ou os agrotóxicos, e com isso a gente vai ter muito melhor nutrição desses alimentos, além de não ter todo o impacto de intoxicação desses componentes que a gente tem nos alimentos não biológicos. E se nós fizermos então tudo isto? Com certeza absoluta, dificilmente vai ficar doente, intestino vai funcionar bem, sono vai ser reparador, não vai ter dores de cabeça, enxaqueca, terá melhor imunidade, logo não ficará mais doente, vai ter mais disposição, energia, melhor libido, melhor tudo. Então vamos estar mais disponíveis para tomar as melhores decisões com clarividência. Sem dúvida. Que na verdade é tudo isso que nós queremos. Agora eu pergunto-te, mas como é que tu sabes isto tudo? É porque tu estudas, é porque tu sentes, é porque tu vives, é porque tu praticas? Tudo. Além de estudar por conta própria, fiz todas as minhas formações, tenho vários canudos, coloco na prática e fiz tudo comigo, e tem mais de 50 mil clientes e alunos que eu pude testar. Então são 50 mil pessoas que eu ajudei a mudar a vida. E como é que te sentes com isso? É gratificante, eu quero mais, é óbvio, o que é 50 mil pessoas num planeta de 7, 8 bilhões. Então eu tenho cada vez tentado colocar as informações de mais fácil acesso nas redes sociais, para que uma pessoa contamine positivamente a outra, e assim a gente vai criando um núcleo, um centro de pessoas que estão mudando e afetando as outras pessoas. Isto é muito giro, porque tu és um nutricionista, tu és um biohacker, tens muitos seguidores, mas é muito interessante perceber como é que tu chegaste até aqui, como é que tu chegaste até este percurso, porque de facto és uma pessoa com um conhecimento brutal dentro da área da saúde, e eu digo porque já te sigo, tu sabes, há imenso tempo, mas o que as pessoas ainda não sabem é que tudo o que tu és hoje se deve a algo que em tempos tu já olhaste com uma fragilidade, porque tu és autista. E como é que um autista que tem uma fragilidade tão grande e que se calhar, e que possivelmente, porque eu sei, passaste por tantas adversidades, consegues hoje usar essa ferramenta para seres quem tu és? Como é que tu te tornas o Tonton nutricionista e biohacker? Aos 21, 22 anos, eu tive o diagnóstico definitivo do autismo. Até então, eu sabia que eu tinha problemas, alterações. Fiz acompanhamentos médicos, psiquiátricos, neurológicos, mas eu não tinha um diagnóstico até os meus 21, 22. Aos meus 21, 22, tendo o diagnóstico, eu recebi a notícia muito mal na altura. Por quê? Não tinhas noção do que tinhas? Não tinha. Eu sabia que eu era diferente, que eu tinha alguma disfunção, mas eu simplesmente entendia que por eu ter tido problemas no parto, no nascimento, que eu tinha um coeficiente de inteligência menor que a maioria, só. Então eu era menos inteligente que a maioria, era isso que eu enxergava. Menos coordenação motora, menos capacidade criativa, mas eu não tinha um estereótipo, não tinha um diagnóstico, não tinha uma caixinha que fosse colocado. E aí aos 21, 22, quando me colocaram então como Asperger, que hoje é autismo, eu no início me assustei, porque eu pensei que eu teria, como a maioria das pessoas que a gente enxerga que são autistas, que eu teria limitações para a vida inteira. E até então ninguém tinha me colocado limitações. Eu tinha as limitações, mas ninguém tinha posicionado.
E aí, esses dois médicos, neurologista e psiquiatra, que me deram o diagnóstico, mais ou menos, sem querer, impuseram certas imposições, colocaram certas restrições no que eu poderia ser, no que eu poderia fazer. Tais como? Você sempre vai ter dificuldade para se comunicar, você sempre vai ter dificuldade para socializar, ter um contato com mulher nunca vai ser fácil, estudar vai ser sempre um desafio. Então, e quando tu ouviste isso, Eu o que fiquei é muito que... mal. Ficaste mal? Mas Sim. depois... Mas em pouquíssimo tempo eu usei isso como uma força, porque eu pensei, se é uma fraqueza, e eu reconheço a fraqueza, na altura eu estudava Business Administration, administração de empresas. E a gente tem no Business Administration, a gente tem a matriz SWOT, Strength, Weakness, oportunidades e ameaças. E aí eu, né, muito didático com as coisas que eu faço para mim mesmo, eu peguei e me coloquei naquela tabela. Então, em vez de botar uma empresa, eu coloquei a mim mesmo. E aí, quando eu vi fraqueza, autismo, eu pensei, mas eu posso melhorar. Que nenhuma empresa tem um problema na parte de RH, comunicação, ela pode melhorar. E aí eu usei isso como uma força. Então eu passei a estudar muito a respeito disso e foi onde eu me deparei com desporto, alimentação, consumo de orgânicos, porque eu vi que de fato isso faria uma diferença muito grande, apesar que isso há 15, 16 anos atrás não se falava a respeito. Então eu tive, por conta própria, que pesquisar, encontrar outras pessoas, entrar nos chats a 1h da manhã para conversar com alguém lá na Austrália que também tinha o diagnóstico de autismo e saber o que a pessoa fazia, o que ela não fazia, e aí pesquisar livro, pesquisar autores, e foi onde eu fiz todas as minhas formações daí por diante. Portanto, estamos aqui a falar de várias coisas. Estamos a falar aqui de uma pessoa que nunca desistiu de si e que tu, no fundo, descobres isto e consegues potenciar-te porque tu foste à procura. Exato. Ou seja, tu encontraste os médicos que te poderiam dar ajuda, mas tu não encontraste à primeira. Não. É uma busca constante. Constante. Agora, tu dizes que, e falando aqui do autismo, que tinhas dificuldades cognitivas. Muito. Como é que um autista com dificuldades cognitivas consegue tirar um curso de gestão de empresas? Porque foi o primeiro curso que tu tiraste. Exato. Se tens dificuldades, como é que consegues tirar um curso, passar e hoje em dia ser quem és? Não desistindo. Era o mesmo desafio que eu tinha no período escolar. Eu recebia muito bullying físico, mas eu pensava, eu preciso terminar a escola para isso parar. Então, a cada pancada, a cada soco que a vida me dava, eu revidava, eu levantava e isso me trouxe muita força. Eu perdi meu irmão com 24 anos, eu tinha 14, eu acho, na época, muito novo, isso me trouxe um certo choque, porque ele sofria de depressão, e eu pensei, eu preciso ser forte, eu preciso continuar, eu não posso ter o mesmo caminho do meu irmão ou outras pessoas próximas. Então eu fui foi muito árduo fazer essa primeira faculdade. Eu lembro de, já no primeiro semestre, os meus colegas acharem que era muito fácil, e eu fazia 7 ou 8 disciplinas, 7 ou 8 cadeiras, e eu já reprovei em 2 no primeiro semestre. Mas porquê? Tu tinhas dificuldade Sim, em compreender? Exato, e não tinha a base que faltava para essas cadeiras, que ambos eram de matemática. Quais são as características do teu autismo? Tu não conseguias compreender as coisas, não conseguias estudar? Geralmente a gente, apesar de ter 3 níveis de autismo, apesar de existir 3 níveis, a gente basicamente tem 2 padrões mais comuns no autismo. O autismo de alta performance, de alta capacidade cognitiva, e o de baixa. Dificilmente tem o meio, mas o de baixa pode virar alta e o de alta pode virar baixa. E tendo esse entendimento, então, que eu era um autista de baixa capacidade cognitiva, de um coeficiente de inteligência baixo, eu entendia que aquele método didático que as escolas, as faculdades, até hoje, infelizmente, ensinam, não servia para mim. Então eu passava a fazer coisas que na época era teste, errava, que era, por exemplo, pedir autorização para o professor e gravar a aula. Que nem tinha aqueles gravadores nos anos 2000, com aquela fita pequenininha, então eu gravava, eu tinha milhares de fitas.
Eu chegava na aula mais cedo, pedia autorização pro professor, posso gravar a aula? Pode. Aí eu estava lá na aula, me distraía inúmeras vezes durante a aula, ficava olhando para a rua, pro colega, para isso, para aquilo. Tinhas dificuldade em focar-te. Muito. E gravavas para depois chegar a casa e ouvir repetidamente. Isso, repetidamente, Então incansavelmente. Então tu aprendias não pela compreensão, mas pela memorização. Isso. Isso é preciso muito treino. Muita persistência. E aí eu ouvia e escrevia tudo para memorizar mais uma vez. E aí antes de dormir, botava os escutadores, os headphones, e ainda escutava perto do horário de dormir para memorizar de vez. Quanto tempo é que tu demoravas para memorizares algo? Ou seja, tu tinhas que ouvir quantas vezes? Mais de 20. Se eu fosse uma raça de cachorro, eu seria dos mais teimosos. Mas olha, foi essa teimosia que te levou mais longe. Sim. Tu nunca desististe. Não. Porquê? Pela história de vida do teu irmão, pela história de vida familiar, pelas pessoas duvidarem de ti, por tu acreditares que tinhas algo dentro de ti que era especial? Isso. No início eu não acreditava que eu tinha nada de especial. Eu era já católico praticante, mas eu não li a Bíblia com tanta frequência, não tive esse encontro com Deus tão cedo. E mais do que a religião, do que a fé nesse momento, foi as pessoas duvidando. Nunca vai arranjar uma namorada, nunca vai ser independente, nunca vai conseguir ganhar dinheiro, entre outras coisas. Quanto mais eles duvidavam, mais eu crescia. Eu usava o aspecto negativo que as pessoas colocavam em cima de mim para transformar em positivo. Eu também tenho as minhas fragilidades. Quem nos está a ouvir também tem fragilidades. Óbvio. Então, mas como é que tu consegues transformar isso numa força? O que é que tu fizeste? Esse processo a gente chama de transmutação, transformar a energia negativa em positiva. O que eu fazia era, eu preciso provar para mim que eu consigo. E se eu provar para mim que eu consigo provar para os outros. Ou seja, é mais ou menos como na escola eu era apaixonado pela menina mais bonita que ela nunca olharia para mim. Então eu, com 22 anos, queria que ela olhasse para mim e eu não ia dar atenção a ela. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu passei a ser o mais bem-sucedido dos meus colegas, dos meus amigos, e consegui, com muito esforço, fazer essas matérias, essas cadeiras durante as faculdades que eu reprovava, eu recuperava. Eu lembro que os meus colegas tinham aula de segunda a sexta, final de tarde à noite. Então a gente começava às 19 horas e ia até às 11 horas. Era um curso noturno. Sábado eu usava para recuperar as cadeiras que eu tinha reprovado para conseguir me formar no mesmo tempo que os meus colegas. Enquanto todos estavam dormindo por causa da festa na sexta-feira, início de faculdade, festa, eu estava na aula, caindo de sono, mas recuperando as 2 matérias que eu tinha reprovado. Eu acho que é importante aqui as pessoas perceberem. Tu tinhas dificuldades de compreensão, então usaste a teu favor a memorização. Isso. Quando falamos em autismo, temos que falar de hiperfoco. Sim. Tu conseguiste e apostavas nisto e eras muito resiliente e muito persistente porque tu tornaste-te hiperfocada em alguma coisa. Exato. Em quê? É interessante falar desse assunto porque quase todas as crianças autistas que eu atendo, e já atendi inclusive 2 primos, que são miúdos e que têm hiperfoco, dinossauro. Eu tive um pouco, mas naquela época eu me desinteressei e fui para a Fórmula 1. Eu fiquei muito tempo hiperfocado nisso, mas isso quando criança não me rendia nada. Eu continuava indo péssimo na escola, mas começou a me trazer notas positivas, por exemplo, no inglês. Porque a maioria das palavras e termos usados na Fórmula 1 são em inglês. Então, eu, sem querer, querendo, passei a começar a ter um desenvolvimento de pior aluno para um aluno mediano no inglês. Tanto que hoje tu falas inglês, francês? Não, inglês, português e espanhol e as variações dos diferentes inglês, português e espanhol todos. Italiano um pouco, catalão um pouco e galego porque eu fiz alguns cursos na Galícia e me forcei a aprender porque faz bem para a memória. Mas falando Sim. E voltando ao teu hiperfoco, tornaste-te um brilhante aluno em inglês. E aí passei a ter um crescimento muito grande por informática, por conta dos jogos de computador que tinha na época. E aí eu comecei a me interessar como aqueles jogos eram feitos. E naquela época não era tão difícil a gente estudar uma linguagem de programação
e produzir o próprio jogo. E criaste esse hiperfoco na informática por quê? O que é que aquilo te trazia? Paz, tranquilidade. No momento que eu estava na frente do computador, e geralmente botava os auscultadores, eu criava o meu próprio mundo ali. Por um certo tempo foi bom, mas depois acabou sendo excessivo porque eu criei uma bolha, o que me fez ficar mais introspectivo e mais tímido ainda. Mas, de qualquer maneira, teve um aprendizado grande. Quem é que potenciou o teu lado extrovertido? Foi quando tu descobriste que eras autista e foi a partir daí que ganhaste norte e hiperfoco para outra coisa? Exato. E, óbvio, a eterna tentativa de conquistar uma namorada. Isso é uma ótima motivação. Com 21 anos era virgem, nunca tinha beijado. Então, isso me motivou muito, mas ao mesmo tempo, quando chegou esse diagnóstico, eu entendi que os pais e os adultos autistas da época, eles tinham uma falha e eles fugiam. E eu pensei, dentro da minha ignorância ou conhecimento que eu tinha na época, o melhor jeito de melhorar algo é se expor a esse algo. Então, o que todo mundo fazia, o que os médicos, inclusive, me diziam para fazer, era fugir daquilo. Botar os auscultadores e fugir daquilo. E eu pensei, não, mas até agora, fazendo isso, não me serviu, só fiquei mais introspectivo. Aí eu me inscrevi numa aula de teatro. Eu lembro de ter tido uma dor de barriga e ficar casa de banho uma meia hora na primeira aula. Eu lembro de todas as vezes que eu tinha que fazer qualquer encenação, eu já ficava vermelho. E isso, ao mesmo tempo, me incentivou também a fazer exercícios que fossem mais coletivos. Porque até então os exercícios que eu fazia e fazia muito bem e participava de competições era natação. Mas natação você tem a sua raia, é só você, os óculos, os tampões e acabou. Então era uma forma de isolar também. Eu pensei, não, eu preciso fazer outro exercício. E aí eu pensei, aonde que as mulheres bonitas estão fazendo exercício? No ginásio. Então eu me inscrevi num ginásio, eu lembro que eu pesava 55 quilos. Eras magrinho? Metade do peso atual. E todo mundo, infelizmente até hoje, que vai num ginásio e faz essa inscrição anual, no máximo 20% comparece. Os outros param de ir no primeiro, segundo, terceiro mês. E aí, pesquisando muito, por ter internet, eu li que geralmente depois de 90 dias que a gente tem o hábito, a gente não perde mais. Então, por 90 dias eu fui muito, muito, muito insistente e disciplinado. Aí eu passei a ter um novo hiperfoco, que era a musculação. Mas a musculação era tão linda e tão rica, que é um esporte que serve como base para tudo. Então, o corredor faz musculação, o futebolista faz musculação, o jogador de rugby faz musculação. Todo mundo faz musculação de uma forma ou outra. Aí, como eu vi que a musculação era muito ampla, eu precisava estudar hormônios, precisava estudar alimentos, e aí isso me trouxe um hiperfoco que foi me levando muito longe. E todo este hiperfoco começa com as raparigas. Sim. Uau, muito bem. Tu já estás casado? Não, vais... 3 vezes. Casei 3 vezes. Isso demonstra que uma pessoa com 36, 37 anos que casou 3 vezes tem algum problema de comunicação. Então eu sei que se eu tivesse uma comunicação perfeita, talvez eu tivesse casado só uma vez. Eu acho que também podes ser mulherengo. Isso não quer dizer nada. O meu pai disse que sim. Há aqui uma coisa muito curiosa, porque tu és autista e tens dificuldades de comunicação, mas tu estavas tão focado em conquistar uma mulher que tu enfrentaste os teus receios em relação à comunicação, inscreves-te no teatro. Hoje em dia, para as pessoas lá em casa saberem, tu dás palestras. Sim. 5.000 pessoas agora eu palestrei. Fabuloso! Nas redes sociais é incrível a forma coordenada como tu te exprimes. Quem diria que um autista consegue fazer isto? Nós temos medos, mas nós temos que os enfrentar e tu és a prova de que conseguimos. Exato. Começaste a olhar para a saúde do ponto de vista desportivo, mas depois estamos a falar aqui de alimentação e estamos também aqui a falar de gestão de stress e de espiritualidade. Sim, muito. Isso também é saúde, espiritualidade. E não Sim. tem a ver com religião. Não. O corpo, a mente e a alma, o espírito, devem estar em pleno funcionamento. Então imagina como um triângulo, você tem as 3 partes, corpo, mente, alma ou espírito. A espiritualidade pode ser atingida ou mesmo melhorada através da religião, sem sombra de dúvida. É uma grande ferramenta, mas também com meditação, também com estudar a si próprio, entre várias outras coisas. Praticar o bem, pensar o bem. Já no corpo, é um
pouco mais fácil, desde que a gente entenda que o corpo, como você mesma disse, é energia em matéria. Então não adianta eu cuidar do corpo e ser uma pessoa negativa, mal-humorada. E, obviamente, a mente. E a mente eu acredito que seja o mais difícil, porque ela nos sabota a todo tempo. É muito fácil a gente estar num exercício, começar a sentir desconforto, querer parar, ou ficar numa situação desconfortável e simplesmente sair. E a mente, ela é o piloto, ela é o comandante do nosso corpo. Então, se a gente não tiver controle sobre a própria mente, a gente vai desistir com facilidade. Então, sempre que eu sentia dor ou sempre que eu tomava um pontapé da vida, eu usava aquilo para crescer e usava aquilo para me trazer mais força. E aí eu botava na minha mente, é nesse momento que eu vou ter a mudança. E aí, claro que eu tive vários mentores, inclusive pessoas que me estimularam a ter redes sociais. Eu lembro que o Vic falou para mim em 2013, precisa criar um Instagram. E eu falei, não quero, não gosto. Ele falou, mas tu tinha um blog, não sei o que. Eu falei, mas eu não apareço. Ele falou, não, mas dá pra ter Instagram sem aparecer. E naquela época o Instagram tinha muitas fotos de pratos de comida e eu já era chefe. Chefe, Chefe. também tiraste muitos cursos de culinária. Muitos. Macrobiótica, crudivorista, vegetariana, funcional. E aí, nessa altura, eu criei esse Instagram, só que, como eu já estudava várias áreas, eu já via que tinham pessoas falando nessa altura sobre pílulas anticoncepcional, sobre desporto, e eu comecei a falar sobre isso também. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a ter seguidores muito assíduos que me falaram, o teu conteúdo é excelente, você posta sobre longevidade, bem-estar, e aí isso foi me estimulando até que o Vitor e outras pessoas que eu tive como mentores foram fazendo eu perder a timidez. Eu tinha muita dificuldade, se eu tinha que gravar um vídeo ou estar aqui com você, eu tinha que ter todo um preparo mental, não era tão simples que nem hoje. Eu não nasci como um comunicador, eu me tornei e treinei muito para ser um comunicador. Como autista que és e que te traz tantas coisas boas, como tu acabaste de nos dizer, qual é o teu hiperfoco agora para o resto da tua vida? Saúde e levar saúde para as pessoas. Eu entendo hoje que a gente ainda está preso num sistema de ensino em que a gente ensina informação. Eu não acredito. Eu acredito que a gente já consegue distribuir conhecimento. O conhecimento é o quê? É eu pegar o dado, transformar esse dado em informação e transformar essa informação em conhecimento. E a gente consegue sim, apesar da maioria dos professores dizer que não, a gente consegue sim transmitir conhecimento se a pessoa está aberta para receber. Hoje o meu hiperfoco é distribuir conhecimento e levar saúde para as pessoas. Mas, como a minha esposa atual, a Natália, sempre diz, todo mês, ou toda semana, ou todo ano eu tenho hiperfoco em algum amigo, tem sido bastante você atualmente, tenho hiperfoco em alguma coisa, voltou a ser Fórmula 1 de novo, e algum assunto específico relacionado à ficção, que dificilmente eu fico fora de assuntos relacionados à quântica, viagem no tempo, etc. Mas como é que tu transformas, o que é que isso significa transformar em conhecimento? Colocar em prática em si mesmo é o passo número 1 dado para a informação se transformar em conhecimento. Porque é isso que falta. Exato. Tu tornas-te brilhante naquilo que tu fazes, porque tu tens o conhecimento e a curiosidade e depois tu aplicas isso na tua vida. E por isso é que és esse homem bonitão que eu estou agora aqui a ver. Obrigado. Todos nós temos medo. E, portanto, e tu és a prova viva de que, por maior que seja a nossa fragilidade, nós conseguimos torná-la na nossa maior força. Que mensagem é que queres passar para as pessoas que nos estão a ouvir agora? Tipo, imagina que a tua mensagem podia estar em todos os outdoors da cidade de Lisboa, de norte a sul de Portugal. Não, aliás, no mundo inteiro. Com a tua cara, tom, qual era a mensagem sobre esta questão das nossas fragilidades? Não desista nunca, nada é impossível. O impossível é só uma crença limitante que a gente estabelece. Nada é impossível. Nada. É só não desistir. Temos é que saber o que queremos. E como é que a gente sabe o que quer? Fazendo escolhas diárias onde você insere o conhecimento do biohacking na prática. E a prática é com você. Eu costumo dizer que isto é tudo muito simples.
Daí é trabalho. É mais gratificante quando tem trabalho.